Oi, gente! Hoje vamos estudar poema e intertextualidade, né? Lá do nosso livro, a gente encontra lá no capítulo de poema e intertextualidade. O que é isso, né? Vamos saber de perto. Então, a gente começa com um poema bonito, que a poesia é traduzir-se. E diz assim: uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vestigem, outra parte, linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou de morte. Será arte? Então, Ferreira Goulart brinca aí com as poesias e faz uma tradução de si mesmo, brincando com as palavras, ele consegue fazer essa tradução de si mesmo, certo? Bom, como é chamada a voz expressa nos textos poéticos? É o eu lírico, né? A gente diz assim, quem é o eu lírico? Aí o autor do texto é o Ferreira Goulart, né? Quem é a voz expressa nesse texto? A voz é o eu lírico, é o eu poético. Bom, qual é o tema presente no poema? O tema é a contradição, é o ser contraditório. Uma parte é isso, outra parte é aquilo, né? É o lado visível, o lado invisível. Quais palavras, expressões ou ideias são contrárias? Quando ele diz todo mundo, eu sou todo mundo, ninguém, multidão, uma parte é multidão, outra parte é solidão, uma parte pondera, outra parte delira, uma parte é permanente, é de repente, é vida, é morte. Então, essas palavras, né, são expressões contrárias, né? Essa expressão contrária, caracterizando aí a antítese, figura de linguagem que nós estudamos. Figura de linguagem presente neste poema. Chamando de antítese a figura de linguagem que expressa uma oposição, vida, morte. Chamamos de paradoxo a figura de linguagem que expressa uma incoerência, uma contradição. Como é que algo é permanente e ao mesmo tempo é de repente, né? Então a gente já viu essa diferença entre a antítese e o paradoxo. Antítese é a palavra em si, o paradoxo é a ideia, né? A ideia que está por trás destas palavras. Vejam, viver é este momento. A única possibilidade de fuga é um enfrentamento. Quem disse isso foi a Priscila Prado. A vida é o agora. Se alguém chegar atrasado, vai ficar de fora. Quem disse isso foi o Álvaro Porcel. Então, que ideia é comum aos dois poemas? A gente já vê logo no início, viver, vida, a gente vê logo, né? Então, a ideia comum é que ambos tratam da vida como momento, como agora, né? O tempo, outro texto, o tempo. O que a imagem e o poema nos dizem sobre o tempo? Aí encontra um que, olha, e vai caindo, né? E o que nos dizem, o que nos disse o poema, e o que nos está dizendo essa imagem que o tempo está passando, né? Então é exatamente isso, que a vida é um flash. Quem está parado, entre quem está parado e quem se mexe. A vida passa, é passageira. Bom, ao ler a poesia, é importante perceber o sentido das figuras de linguagem presentes no texto. Sempre que a gente vai analisar uma poesia, é muito interessante a gente analisar a figura de linguagem. É bem verdadeiro isso, tá bom, gente? Uma outra poesia. Nós estamos estudando poema, depois a gente vai ver a intertextualidade, né? Então, uma outra poesia. Essa poesia do Manuel Bandeira. Todo mundo conhece essa poesia. Porque ela retrata muito uma realidade, né? Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Manuel Bandeira, né? Muito triste esse texto.
Então, entrando no tema. Ao ler o poema de Manuel Bandeira, o eu lírico relata uma cena vista. Qual é essa cena que ele relata? Como se sentiu o eu lírico ao ver a cena? E você, como se sente ao ler o poema? Letra C. Qual problema social é apresentado no poema? Vocês pensem em cada uma das respostas. Ao ler o poema de Manuel Bandeira, o eu lírico relata uma cena vista. Qual é? Como se sentiu o eu lírico ao ver a cena? E você, como se sente ao ler o poema? Qual problema social é apresentado no poema? Qualquer coisa vocês podem voltar para o poema, tá bom? Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Analisem, respondam. A resposta está na sequência. A cena de um bicho comendo lixo, de um homem comendo lixo, verdadeiro bicho de tanta fome, né? O eu lírico parece admirado ao ver a cena. Eu me sinto mal imaginando essa cena. Ninguém respondeu. Ainda mais sabendo que é verdadeira. Em muitos lugares a gente percebe que ela é bem verdadeira. Trata de que o texto? Problema da fome. Mais questões. No poema de Bandeira, de Manuel Bandeira, a relação do eu lírico com a cena vista fica clara em qual das estrofes, a relação bem de proximidade. Letra B. Podemos dizer que há uma hierarquia estabelecida no poema entre cão, homem e rato? Ele apresentou essa hierarquia? Explique-a. Então, vejam lá. Só depois vocês passarão para essa resposta. Então, na última estrofe que ele diz assim, ele se assusta ao dizer, né? Ele faz uso da interjeição, meu Deus, relação bem próxima, de proximidade mesmo. E há uma hierarquia, sim, uma hierarquia inversa, pois o homem é mencionado após o rato, o gato e o cão. Parece-nos que há uma comparação que coloca o homem em um lugar abaixo do rato, tamanha sua falta de dignidade naquela situação de procurar comida no lixo. Bom, estrutura do gênero, né, do poema, a gente encontra, no poema você encontra versos, que é cada linha do poema, você encontra estrofes, que é um conjunto de versos, e você encontra rimas, que é a combinação sonora dos versos. Então, nós vamos iniciar o nosso conteúdo, ver agora, né, um pouco, nós vimos poema, né? Agora nós vamos ver paráfrase e intertextualidade. Esse conteúdo também, gente, ele é muito... Toda vez que a gente está estudando, a gente lembra. Sempre que a gente vai fazer um teste hoje, né, em alguma escola, você encontra essa questão da intertextualidade. Ó. Entre texto, certo? Entre texto. O Renato Russo, né, disse assim, sei que às vezes uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Você já usou algum trecho de música ou poema para tentar explicar algo ou expressar seus sentimentos? Você acha, que trecho legal. Como é que o autor disse exatamente aquilo que eu estava pensando em dizer para alguém, né? Então, é comum usarmos as falas de um texto que lemos ou ouvimos e de que gostamos para representar nossos pensamentos, pois muitas vezes esse texto parece traduzir melhor nossas ideias e intenções. Às vezes a gente fica, ai meu Deus do céu, eu encontrei, puxa, era isso que eu queria dizer. E aí a gente está lá numa música, né? Um trecho daquilo que você queria dizer está lá numa música, numa poesia, e muitas vezes você até usa, não esquece de colocar uma aspazinha, que não é sua, é de alguém, né, gente? Não sei que você mude um pouquinho, olha o que o Renato Russo disse, sei que às vezes uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Então, quando a gente faz isso, a gente pode estar fazendo uma paráfrase, né? Quando a gente faz esse trabalho entre textos, a gente faz uma paráfrase, a gente faz uma mudança, você diz aquilo que alguém queria estar dizendo com outras palavras e você está fazendo uma
paráfrase. Veja o que o Renato Russo fez. Quando você se apropria de um texto já existente e o reproduz, de forma a relembrar a mensagem original, você está estabelecendo uma relação conhecida como intertextualidade entre texto. Dependendo da situação de produção do texto e do contexto que ela está inserida, a intertextualidade pode ter funções diferentes. Por isso, existem vários tipos de intertextualidade. Dentre eles, esses tipos, existe a paráfrase. Observe a letra de música. Todo mundo conhece essa música do Renato Russo, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens. É uma música muito difícil, gente, para eu cantar. Vou ler mesmo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. A música é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. É um estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É um ter com quem nos mata a lealdade. Tão contrário a si, é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor que conhece o que é verdade. Então, essa é uma música do Renato Russo, é a canção Monte Castelo. Agora vejam, esse é um texto bíblico de Coríntios, né, capítulo 13, versículo 1 a 13. Lá nesse texto bíblico, está aqui o texto bíblico, está destacado aqui, olha. Essa parte que está destacada está lá na música do Renato Russo. Veja aqui o texto bíblico. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas se folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas se havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho um enigma, mas se então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas se o maior deste é o amor. Então, quando a gente está lendo esse texto bíblico, a gente lembra imediatamente a música, né, do Renato Russo. Então, o Renato Russo, ele buscou, né, ele
ele fez uma relação entre texto, entre a poesia dele e o texto bíblico. Então, o que ele fez? Ele fez uma intertextualidade. Ok, gente? Há uma intertextualidade. Às vezes, agora vejo em parte, mas então veremos face a face. Ele retirou. Alguma mudança que ele fez, ele disse a mesma coisa, mas ele parafraseou. Parafrasear é dizer a mesma coisa com outras palavras. Então, essa parte que está em vermelho, ele tirou do texto bíblico. Mas o Renato Russo, ele ainda fez uma intertextualidade com outro poema, certo? Ele fez essa intertextualidade com outro poema. Vamos ver, quando ele diz assim, olha, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Vamos ver essa poesia original? Olha, a poesia de Camões, né? Esse poema de Camões. Camões diz, olha, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Observe que olha aqui, está aqui, né? Observe aí, essa estrofe está aqui. Ele fez um intertexto com a poesia de Camões, né? Tá aí, ele copiou a poesia inteira, esse trecho inteiro. Aí o Camões diz, né? Vamos ler a poesia de Camões completa. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade, mas como causar pode seu favor? Nos corações humanos, amizade, se tão contrário a si, é mesmo amor? Então, essa é a poesia de Camões. Então, vocês observem o quanto que essa música também foi utilizada. Olha, essa estrofe, a outra estrofe, ele muda alguma coisa, né? Ele muda e ele vai fazendo isso. Então, a música foi escrita assim, a partir de outros dois textos. Isto é intertextualidade. Bom, a paráfrase origina-se do grego paráfrase, repetição de uma sentença. Sendo assim, parafrasear um texto é recriá-lo com outras palavras. Porém, seu conteúdo ou sua essência permanecem do mesmo jeito inalterados. Podemos perceber a intertextualidade, a relação entre os textos, entre a letra de música e o texto bíblico e o poema de Camões. Essa relação está no conteúdo abordado dos textos, que é a definição do amor. A letra de música foi escrita com base no texto bíblico e no poema de Camões, conforme a gente viu. Quando Renato Russo lançou a música Monte Castelo, em 1985, os outros textos já existiam. Por isso dizemos que ele construiu o seu texto com base nos outros dois textos. Perceba que em alguns versos ele repete na íntegra os textos da Bíblia e do poema. Sendo assim, há apenas citações. Ele faz citações também, reprodução do que foi dito direto da fonte. Já em outros versos, ele recria o texto, utilizando as palavras do texto bíblico e do poema do jeito dele. Nesse caso, a paráfrase. O que é a paráfrase? Recriação do que foi escrito, mantendo a ideia do texto original. Ele muda apenas as palavras, né? Bom, vamos ver outros exemplos de intertextualidade para que vocês possam entender melhor. Essa poesia do Gonçalves Dias, né, Canção do Exílio, é uma poesia muito bonita que todos conhecem. A poesia diz assim, olha: minha terra tem palmeira onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá.
Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Bonita, né? A poesia Canção do Exílio. Ele estava exilado. Bom, o Carlos Drummond faz uma brincadeira, né? Uma intertextualidade. Você vê a poesia do Carlos Drummond e você lembra a canção de Gonçalves Dias, a Canção do Exílio. Ele diz assim, olha, a Canção do Exílio dele. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras onde canta o sabiá. Você lembra imediatamente o texto, não é isso, gente? Isso é uma intertextualidade. Mas não foi só o Carlos Drummond que fez essa brincadeira, né? O Mário Quintana também, né, resolveu fazer essa brincadeira do intertexto. Então ele chama de Minha Canção. Ele diz: minha terra não tem palmeiras, palmeiras se acabaram. Minha terra não tem palmeira. E em vez de um mero sabiá, cantam aves invisíveis nas palmeiras que não há. Minha terra tem refúgios, cada qual com sua hora, nos mais diversos instantes. Mas onde o instante de agora? Mas se a palavra onde? Terra ingrata, ingrato filho, sob os céus de minha terra, eu canto a canção do exílio. Brincadeira também aí de Mário Quintana. Bom, e é isso, gente. A intertextualidade, que nós estudamos poemas, e valeu, até a próxima. E vocês vão lá na atividade do livro e façam, né, a unidade de poema e intertextualidade.